Gente, bom dia. Então, tô aqui, né, pra gente poder abordar um pouquinho a questão do Setembro Amarelo. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, o Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E aí, assim, acho que é interessante a gente poder pensar, primeiro de tudo, né, por que a gente precisa ter um mês específico para poder falar sobre isso, né? Porque o suicídio, ele, no meu entender, né, ele é o que significa, né, o suicídio, assim, é o fato da pessoa, ela tá num momento de sofrimento muito grande, né, e ela não conseguir encontrar em outros seres humanos algum tipo de ajuda, algum tipo de acolhimento, né, algum tipo de escuta, algum tipo de relação empática. Então, o que eu percebo, assim, fazendo uma leitura geral, né, da forma como a gente vem vivendo, eu percebo que as relações humanas, elas estão muito frias, muito distantes, né? As pessoas têm cada vez mais se fechado no seu próprio mundo, nos seus próprios problemas, né? Acho que os meios digitais, eles parecem, né, que são uma maneira de aproximar os seres humanos, mas na verdade o que acaba acontecendo é distância. Então, tem um autocentramento, né? Um fechamento, assim, acho que é uma ideia meio narcísica, assim, que a gente vem fazendo. E a gente se esquece da nossa própria humanidade, né? Acho que a gente se esquece de poder olhar para o outro como um ser humano que também precisa de ajuda, né? A gente se esquece de poder ser sensível. Então, eu fiz uma palestra, né, tem uns 2 anos, numa escola, falando um pouco, né, sobre essa questão do suicídio. E eu percebi, assim, o quanto os adolescentes, principalmente, né, que eu acho que é a faixa maior, assim, da população que vem se suicidando, o quanto eles estão adoecidos. E o quanto eles não conseguem encontrar espaço de diálogo. O quanto eles não conseguem encontrar pessoas que consigam compreender o sofrimento deles, né, que consiga se colocar do lado para poder escutar, sem necessariamente precisar resolver, porque o que eu percebo, né, assim, em relação aos profissionais de uma maneira geral, é que muitas vezes as pessoas, né, elas têm medo de se aproximar. Elas têm medo de abordar a questão do suicídio, elas têm medo de perguntar, né? Mas o que está se passando contigo? Você já pensou em tirar a tua própria vida? Porque na maioria das vezes elas não sabem o que fazer, porque elas têm uma ideia de que elas precisam resolver o problema do outro, né? E numa situação dessa, a gente não pensa numa resolução, a gente não pensa em tentar, como é que eu vou dizer, fazer com que aquele sofrimento não exista, né? Mas a gente se coloca do lado. O que é se colocar do lado, né? É poder estender a mão, é poder escutar, é poder tomar uma atitude compreensiva. Como é que a gente faz isso, né? O instrumento para a gente poder fazer isso é a escuta, né? Então, primeiro de tudo, né, dar espaço para que esse adolescente, esse adulto, essa criança, enfim, possa falar, possa dividir contigo, né, comigo, enfim, conosco, o sofrimento e se colocar do lado, né? Então, sem julgamento, né? Então, acho que não adianta a gente chegar e dizer, não, teu sofrimento não é nada disso não, vai passar, vai ficar tudo bem. Isso não ajuda, né? Isso só tampona, isso mascara. No fim das contas, o que a gente está dizendo quando a gente fala isso, né? Deixa pra lá, joga poeira para debaixo do tapete. E aí isso não ajuda. Então, como seria uma postura, assim, de cuidado, né, em relação a uma pessoa que chega para você e diz, olha, eu estou pensando em tirar minha vida, né? Inicialmente, eu acredito, né, assim, poder sentar do lado da pessoa e falar, olha, eu estou aqui contigo, né? Você quer conversar comigo? Você quer se abrir? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para te ajudar, mas eu estou aqui para te ajudar, né? Você pode contar comigo, vamos conversar? E poder escutar. E só a partir da escuta que a gente pode pensar em como ajudar essa pessoa, né? Porque cada um vai ter uma história, cada um vai ter um sofrimento diferente, né? Inclusive poder pensar junto com a pessoa, né? Como é que você acha que eu posso te ajudar? Né? O que a gente poderia fazer em conjunto? Talvez tentar propor algum tipo de atividade que essa pessoa possa expressar o teu sentimento, né? Então, uma das coisas que eu tento fazer
perguntar se a pessoa gosta de escrever, né? Se a pessoa gosta de desenhar, se tem alguma atividade que ela gosta de fazer que ela sinta que ela consiga se expressar melhor. Porque isso é uma forma dela elaborar, dela poder colocar pra fora o que está se passando com ela, né? Qual é o sentimento que tá ali. E aí, de repente, numa próxima vez, olha, volta aí pra gente poder conversar, né? Volta aí daqui uma semana, volta aí daqui, não sei, 15 dias. E aí a gente vai precisar sentir, né? Qual é o nível de sofrimento dessa pessoa e a necessidade dela. Então, assim, sempre pedir para que ela retorne, né? Independente de você ser profissional de saúde ou não, né? Você pode ser um agente comunitário, você pode ser um ser humano qualquer, né? Você não precisa ter um título, necessariamente, né? Eu acho que você precisa, inicialmente, ser ser humano, né? Assim, e poder ser sensível, poder ser tocado, né? E aí, no encontro, né? No encontro com esse outro que está em sofrimento, você poder se emprestar um pouco na tua empatia. Então, é isso, né? Eu acho que cuidado em saúde mental não é só em setembro, né? A gente precisa pensar, assim, nos níveis de suicídio que vem aumentando. E eu acho que isso precisa ser uma pauta cotidiana, né? E não só para setembro. A gente precisa estar atento ao sofrimento alheio todo dia. E poder se emprestar mesmo, né? Para poder cuidar. Assim, poder se colocar realmente do lado. Eu ontem li um texto de uma pessoa trazendo assim uma certa revolta, falando sobre isso, né? Mas a gente só fala de suicídio em setembro? E o resto do ano? As pessoas não se matam no resto do ano? E assim, de fato, né? Elas se matam no resto do ano também. Como é que a gente lida com isso o ano inteiro? Como é que a gente pode, né, em conjunto, se colocar mais em rede, né? Assim, para que um possa realmente dar a mão para o outro, entender e acolher o sofrimento alheio. Porque quando a gente entende o sofrimento do outro, a gente também dá espaço e dá voz para o nosso próprio sofrimento. Por isso que é difícil acolher, mas por isso também que é importante, senão é uma solidão eterna. Então, assim, é isso, né? Eu falei um pouco do que eu entendo e eu deixo um apelo, assim, para todo mundo que estiver me escutando, né? Eu, no caso, sou psicóloga e eu sinto, assim, o quanto é pesado tá nesse lugar, né? De quem cuida, de quem de alguma maneira fica ali no lugar de salvador da vida do outro. Então eu faço o apelo para que todos nós nos corresponsabilizemos para poder cuidar disso, né? Para poder cuidar do nosso próprio sofrimento inicialmente, para que a gente possa se emprestar para cuidar do outro. Então é isso. Um abraço aí para quem estiver me vendo e tô aí para tirar dúvida. Meu nome é Natália Eisman e eu sou psicóloga do NASF do Rio das Pedras. Até mais. Bom dia.